Olha, a Neoenergia Pernambuco está realizando uma ação para retirada de cabos irregulares em postes aqui em Caruaru. E eu acho que essa é uma cena hoje muito comum nas principais cidades brasileiras, que é você ver aquele poste lá pendurado, abarrotado, né, explodindo de tantos fios. E não pode ser dessa maneira. Nós estamos com o supervisor operacional, o Eudo Monteiro, para trazer detalhes dessa ação aqui em Caruaru. Muito bom dia, supervisor. Obrigado pela participação na Supermanhã. Bom dia, Sócrates, e bom dia a todos os ouvintes. Por que essa escolha aqui de Caruaru para realizar essa ação, Wildo? Sócrates, como você mesmo falou aí no início, em todo o país a gente vem tendo esse problema que a população vem sofrendo bastante com isso, porque é um impacto, são vários impactos que tem na população. A gente tem impacto na questão da segurança, quando a gente vê esses cabos partidos, esses vãos baixos, desnivelados, os próprios operadores de telecom às vezes se acidentam nesses cabos por causa de energização acidental num cabo desse, por causa desse pelo motivo do poste estar abarrotado, como você mesmo falou, de cabos. Então, vários incêndios que a gente tem, recentemente também tivemos alguns casos em Caruaru de incêndios em nossa rede, que prejudicam, além da questão de segurança, prejudica também o fornecimento de energia da população. Então, são vários impactos que tem em relação a isso. E aí, para dar uma resposta para a população, para dar esse apoio, dar essa resposta para a população rápido, a gente está intensificando agora as ações em todo o estado. A Neoenergia, preocupada com esse cenário, criou uma área responsável por isso, criou uma área específica para trabalhar com esse processo, já desde o final do ano passado, e agora estamos intensificando as ações de campo, com o aumento das equipes e expandindo as ações para todo o estado. E é importante essa informação sobre os incêndios, porque antigamente, quando a gente via falar em algum incêndio, em algum poste ou em rede elétrica, era um problema num transformador que de repente tinha acontecido algum defeito, um raio, coisa do tipo. De repente, os postes, de uma hora para outra, começaram a pegar fogo. Mas não é porque eles entraram em combustão, não. É justamente por conta desse monte de fio, a corrente vaza de um para o outro, alguma coisa esquenta ali e eles se incendeiam. Não é isso, Eudo? Exatamente. As instalações irregulares, eles têm inclusive ligações clandestinas em nossa rede. Várias instalações dessas irregulares, clandestinas. Então, essas instalações, como você falou, provocam um curto-circuito. Como esse material desses cabos de telecom são extremamente inflamáveis, a gente vê aquele incêndio de grandes proporções nos postos da gente, na nossa rede, né? E isso traz todos aqueles transtornos que a gente vê em relação à segurança, em relação ao fornecimento de energia. Tem a questão também dos cabos desnivelados, que também trazem problema de fornecimento de energia, de segurança, a partir do momento que a gente vê alguns casos em que passa um caminhão, um veículo mais alto, esse cabo está desnivelado e aí ele vai, quebra um poste, derruba um poste. Aí tem a questão da segurança do fornecimento também. Então, são impactos gigantes que a gente tem, impacto na questão da poluição visual. As cidades ficam muito mais feias com esse tipo de cabo nos postes, né, com essa bagunça que a gente vê. Só para as pessoas ficarem também conscientes, não são todos, né, por exemplo, os servidores de internet, ou não são todas as empresas que utilizam esses postes que estão erradas, mas é uma grande parcela delas. Existem algumas delas que pedem, que trabalham em parceria com a Neoenergia, mas tem outras que não. Não é isso? Não são todas que estão irregulares. Isso, a ANEEL e a Anatel, eles permitem que a gente compartilhe os postes com as empresas de telecom, justamente para que eles possam passar para a gente um projeto, que a gente analise, que a gente faça a instalação de forma correta, de forma segura para a população, para evitar esse tipo de situação. Só que aí algumas empresas, para poder ter uma diminuição de custo, e até isso até também traz uma concorrência até desleal para as empresas que têm contrato com a gente, eles não apresentam projeto, não fazem o contrato da forma legal, e aí lançam os cabos de qualquer forma, virando essa bagunça que a gente vê. Aí Mas a gente tem várias empresas com contrato e, assim, agora a quantidade de empresas sem contrato é uma é bem quantidade maior, muito né? maior do que o que a gente tem hoje com contrato. Hoje a gente tem, para você ter ideia, 406 empresas com contrato no estado e só no levantamento que a gente fez em 120 municípios, a gente já achou 1.015 empresas. Perfeito. E quando a gente imagina que essas empresas não fazem o trâmite correto, elas acabam oferecendo para o consumidor um preço menor,
Só que quando acontece um incidente, quando acontece um incêndio, a Neoenergia tem que repor o equipamento, tem que repor poste por diversas vezes também, e isso acaba elevando os custos da Neoenergia. Aí isso entra na conta da fatura que as pessoas pagam em casa. Então, elas acham que estão economizando de um lado, mas estão gerando custos para a fornecedora de energia elétrica do outro lado, que vai ter que repassar esses custos. Ou seja, a conta não fica menor, a conta fica maior, né, Wildo? Exatamente, Sócrates. E esse ponto é extremamente importante a gente tocar, porque esse recurso, essa receita que entra para a companhia do aluguel desses postes, ela não fica para a companhia toda, ela vai justamente para a questão da modicidade tarifária. O que é isso? No final do ano, do ciclo tarifário, quando a gente vai ter a revisão da tarifa, aí o pessoal coloca esse valor dessa conta na questão da modicidade tarifária justamente para a gente ter, para diminuir a questão do reajuste. Então, a gente consegue uma diminuição do valor da conta em relação a isso. Então, se a gente começa a ter muita empresa clandestina, a ter muito custo, então isso realmente vai impactar na tarifa, a tarifa vai ficar mais alta no final. Ou seja, o que parece barato fica caro, né? Fica caro. E ainda tem a questão de que na hora que a gente vai fazer a fiscalização, a empresa que é clandestina, ela é removida do poste. Então, a chance da pessoa ficar sem internet é bem maior quando está com uma empresa desse tipo. Perfeito. Quando está com a empresa regularizada, que a pessoa chega lá da Neoenergia e diz, essa empresa aqui é regular, essa aqui não tem problema não, né? Tá tudo certo. As outras vão para o alicate, né? Vão para o chão. Exatamente. É o que está acontecendo nessas ações que a gente está fazendo aí e que a gente, esse mês, a gente está fazendo em Garanhuns e Caruaru. Só para você ter ideia, na semana passada, a gente estava no município de Garanhuns e em uma semana em Garanhuns a gente removeu 1,5 tonelada de cabos É muita em coisa. 80 postes. É muita coisa, é muita coisa. E pelo que eu vi aqui na lista que a gente recebeu, em Caruaru seriam Rua Goiás, Avenida Gonçalo Nunes de Oliveira, Rua Antônio Carlos, Rua Carneiro Vilela, Avenida Rui Barbosa, Rua Armando da Fonte, Avenida Rio Branco, Rua Frei Caneca e Avenida Adjar da Silva Casé. São ruas principais, são ruas chaves, só que quando a gente vai para os bairros, Wildo, a gente percebe uma infinidade de postes, como disse no começo dessa nossa conversa, abarrotados de fios. Então, numa ação como essa que você disse em Garanhuns, mais de 1 tonelada de fios recolhidos. Se a gente imaginar que se isso pudesse ser feito na cidade inteira, essa quantidade, esse volume, seria absurdamente maior. Isso. Para você ter ideia, fizemos uma ação numa avenida aqui próxima à nossa sede e a gente removeu só em uma avenida 7 toneladas de cabo. Então, realmente são valores absurdos. Então, por isso que a gente, como resposta para a sociedade, para a gente melhorar essa questão, a gente está intensificando essas ações, a gente está reforçando as equipes de campo, a gente criou uma área específica para isso, a gente está para montar também uma base em Caruaru, uma base em Petrolina, uma base em Garanhuns, para a gente ter equipes fixas aí fazendo esse trabalho contínuo, de forma contínua, para a gente tentar varrer o máximo possível desse problema. Existe algum número para denúncias ou é um trabalho de fiscalização realizado pela companhia? Existe o nosso número 116, né, para alguns casos mais graves, de cabo partido e vão desnivelado, o pessoal pode ligar para o 116 e informar. Mas para o restante do trabalho é mais fiscalização nossa mesmo. Esse material pode causar queda de energia? A gente fica nesse aguardo. Muito obrigado pela sua participação, eu. Ok, só que a Energia que agradece o espaço aí para a gente falar desse tema que é tão importante e impacta tanto na sociedade. Conversamos com o supervisor operacional da Neoenergia aqui em Pernambuco, o Wildo Monteiro, na Supermanhã da Rádio Jornal.